Glória a Deus. Meus irmãos, nós iniciamos uma série na semana passada, uma série de mensagens. Esse é mês de missão na Igreja Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Nova Canaã e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso se dá porque esse mês de agosto, no dia 12 de agosto mais especificamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela comemora 166 anos aqui de missões, de pregação da palavra. E, como nós iniciamos falando na semana passada, o Brasil, ele não apenas foi catequizado desde o século XVI, como ele vem sendo catequizado. E hoje a gente se encontra dentro de um contexto diferente daquele de quando chegou o Ashbel Green Simonton, o primeiro daqueles presbiterianos que havia de chegar aqui no Brasil, com esse propósito missionário, de pregar o Evangelho, de ensinar a doutrina reformada. Então, quando ele chega aqui, em 1859, a gente tinha já um contexto catequizado, mas hoje, 2025, a gente vive um outro contexto, bem diferente de 166 anos atrás. A gente hoje, como igreja, experimenta uma realidade muito difícil de se falar em igreja. O Brasil se diz cristão. Na maior parte hoje da população brasileira, há um abraço no que diz respeito à fé. Um abraço à fé cristã. Pessoas que se dizem cristãs, mas que foram catequizadas ou foram ensinadas por ventos de doutrinas que soam como o cristianismo. É, portanto, um contexto de missões para a gente, porque é preciso ensinar a palavra. Como nós falamos no domingo passado, é preciso ensinar o que a Bíblia diz para os cristãos, ou pseudos cristãos do Brasil, para aqueles que se dizem cristãos no Brasil. É preciso ensinar a doutrina bíblica às pessoas que se dizem cristãs. Por qual razão? Nós fomos catequizados por uma ideia ou uma proposta relativista. O que significa dizer? Cada um segue aquilo que acha que convém ou acha que é melhor para si. Neste contexto, onde cada um se torna o ponto de referência para a sua fé, para a sua doutrina, a Bíblia é deixada de lado. A doutrina bíblica é colocada aquém das próprias convicções que a pessoa diz ter. Então, muitas vezes, pessoas dizem crer em Deus, crer em Jesus, creem no Espírito Santo, mas estão destituídos da doutrina bíblica. Creem no Espírito sem o conhecimento do que a Bíblia diz acerca do Espírito, como uma promessa de Deus. Creem em Jesus Cristo sem crerem no Cristo encarnado, que morreu, que ressuscitou e que há de vir julgar os vivos e os mortos. Creem, portanto, num Cristo mitológico, num Cristo que não é real, que assim como é um fato ele ter morrido, ressuscitado e subido aos céus, que ele também há de vir. Não crê neste fato. E não crê no Deus Criador dos céus e da terra, como a Bíblia anuncia em Gênesis. É, portanto, dentro desse cenário que a gente precisa fazer missões. Ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Mas, antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, nós falamos na semana passada que a gente precisa da Escritura como autoridade, a regra de fé e prática para nós. Hoje a gente quer falar sobre uma doutrina bíblica a respeito da nossa fé, sobre a salvação pela graça. E aí, o tema da nossa mensagem hoje é somente a graça já. A gente precisa ensinar sobre a graça agora. Para um mundo que se diz cristão, para um mundo que se diz evangélico. A gente precisa ensinar que é somente pela graça que as pessoas recebem a salvação. Veja que o contexto do evangelho que a gente está inserido vai ensinar trocas.
Você traz o seu dízimo e Deus te abençoa. Você vem à igreja todo domingo e Deus te protege. Você vai de joelhos numa longa procissão e Deus pode realizar uma cura. Entre outras coisas que estão sendo ensinados para o homem alcançar a graça, veja que a Bíblia mostra um ensino diferente. Que não é pelos méritos humanos que Deus derrama a sua graça, mas tão somente por Deus ser misericordioso, ser justo e ser fiel à sua palavra. Quero te convidar a abrir o texto de Efésios capítulo 2, nós faremos uma brevíssima reflexão nesse texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10º do texto sagrado. Está escrito: texto de Efésios capítulo 2, do 1 ao 10º versículo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, o apóstolo Paulo está falando da graça, introduzindo o tema da graça. E para ele mostrar a graça de Deus, é preciso antecipar o contexto. Qual é o contexto aqui? Morte. Mortos nos vossos delitos e pecados. Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu algum cadáver? Você já participou de algum funeral em que você pudesse ver o corpo ali dentro do caixão, reagir ao choro do pai, da mãe, do filho? Vocês já viram isso? É esta figura que o apóstolo Paulo está usando. Vocês estavam mortos, o que significa dizer que existe uma inércia para o pecador. O pecador não responde, não reage à lei de Deus. O que significa dizer que se eu ensinar os 10 mandamentos para um pecador, eu não posso esperar que esse pecador vá responder ao ensino dos 10 mandamentos. Porque ele está morto. A condição dele para responder aos mandamentos de Deus é de inércia. O morto não pode responder a nenhum tipo de estímulo. Então, se eu ensino a lei de Deus para um pecador, eu não posso esperar dele obediência. Eu não posso esperar de ninguém obediência à lei de Deus, porque ele está morto nos delitos e pecados. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que é dentro deste contexto que Deus dá vida. Veja, Deus gera vida para quem está morto no delito e pecado. E é então a partir desse gerar a vida, que alguém que ouve os 10 mandamentos, ouve a lei de Deus, vai poder responder à lei de Deus em obediência. É isso que Paulo está ensinando a nós. Aí o versículo 3, Paulo vai dizer, vocês estavam mortos. Aí ele vai dizer, nós estávamos participando dessa condição. Aí ele vai dizer, entre os quais todos nós, ou seja, judeus também, os judeus que tinham a lei. Entre nós, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo? Tanto os judeus quanto vocês da igreja de Éfeso, formada na sua maioria por gentios, nós éramos dominados pela nossa carne, dominados por potestades, por demônios, por principados.
Essa é a condição de quem está morto. Foi dado para que demônios, a própria carne, a natureza corrompida, pudesse fazer o que bem entendesse. Paulo está dizendo isso, tanto judeus quanto gentios experimentam a mesma condição. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Vida. E aí ele vai continuar o versículo 4. Agora ele vai inserir o assunto da graça. Ele nos deu vida. Aí o versículo 4, a partir do versículo 4 a gente vai começar a entender isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja o que Paulo está dizendo aqui agora. Estávamos todos mortos, na inércia em relação à lei de Deus. Deus nos deu vida. O que significa Deus nos dar vida? É Ele mostrar a misericórdia dEle. Sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça. Isso é a graça. Isso é a graça, meus irmãos. Deus olha para homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados. O que significa dizer que, neste contexto atual que eu e você vivemos, onde a igreja brasileira ensina que se você der isso, Deus te dá aquilo, se você fizer isso, Deus vai fazer isso por você, aquilo outro. Isso significa uma doutrina herética. Deus não tem obrigação conosco, mortos em delitos e pecados. Deus não responde aos pecadores porque eles resolveram se voltar para Ele. Um pecador só pode se voltar para Deus se Deus der vida, der condições desse coração se voltar para Ele. A gente lê isso no profeta Ezequiel, quando as Escrituras mostram para nós que Deus daria um espírito, a promessa é essa, de que Ele daria um espírito, um novo coração, que fosse capaz de responder, um coração de carne, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, capaz de responder à lei de Deus. Essa é a nossa condição, incapaz de responder, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Ele. E aí o texto vai mostrar para a gente, em continuidade a isso. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E aí olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, para que ninguém se julgue arrogante, orgulhoso, dizendo: eu tenho fé, eu creio em Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé genuína em Deus é um presente concedido, é a vida concedida, é a graça de Deus derramada para quem estava morto nos seus delitos e pecados, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu fiz as minhas orações, Senhor, eu entreguei os dízimos, Senhor, eu guardei os mandamentos, eu honrei os meus pais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu não matei, eu não adulterei, veja, Senhor, eu guardei a sua lei. Ninguém poderá se apresentar diante de Deus, dizendo que, por causa das suas obras, por causa daquilo que fez, no que diz respeito à lei de Deus, merece a salvação,
ou merece alguma coisa. O que nós acabamos de ler foi que Ele nos deu vida juntamente em Cristo, Ele nos ressuscitou em Cristo e nos colocou assentados com Ele, nos colocou juntamente com Ele. O que significa dizer que não existe participação ativa do homem na salvação e também no que diz respeito à vida de fé. É obra do Espírito Santo, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor e que não há nada em nós, somente a graça, somente o poder de Deus. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então, essa graça que salva, que muda o nosso estado, a nossa condição de morto para alguém que tem vida, Deus faz a fim de que nós participemos da obra dele. Então, a salvação pela graça, ela é para que o homem viva de acordo com a lei de Deus. As obras das quais o Senhor preparou de antemão, quais são essas obras? Deus entrega ao seu povo, a Israel, pela sua lei. Então, a minha resposta, a minha obediência à lei de Deus é tão somente pela graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sou o que sou. O que significa dizer? Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Vocês já ouviram falar do que Paulo fez como missionário? A gente tem a maior parte do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, e a gente pensa: nossa, eu jamais poderia ser como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez na cadeia, pregou, se alegrou na cadeia, sofreu todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo: pela graça eu sou o que sou. O que significa dizer que eu e você podemos desfrutar uma vida espiritual de vitória contra a carne, contra o pecado, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, tanto quanto Paulo. Porque a graça que operou sobre Paulo opera sobre a igreja, opera sobre a nossa vida. Então, todos os nossos atos, a nossa ousadia, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração é movida pela graça. Então, somente a graça já, nesse contexto que a gente vive. Por quê, meus irmãos? Porque o que tem sido ensinado em diversas igrejas é que Deus está disposto a fazer trocas. Se você fizer isso, Deus faz aquilo. Entenda que existe um princípio errado aqui. Se você vem à igreja para Deus te salvar, se você vem à igreja com a intenção de Deus te abençoar, o princípio está errado. Você foi ensinado errado em algum momento. O movimento é o contrário. A nossa ida à igreja, a nossa adoração a Deus na igreja, deve ser uma resposta ao que Deus fez antes na nossa vida. Se você vai à igreja fazer as suas orações, se você reúne com o povo de Deus, se você busca a Deus, faz orações pedindo a Deus que perdoe, que Deus abençoe, que Deus cure, qualquer coisa, você não faz isso porque eu vim e espero que Deus faça. Você faz isso porque antes você acredita que Deus já te colocou no lugar com Jesus. Que Deus já te assentou na presença dEle. A nossa reunião, portanto, é uma resposta ao que Deus fez primeiro na nossa vida. Por isso nós não fazemos trocas com Deus. Por isso a gente não precisa se colocar aqui como quem faz promessas. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não. Você sempre vai fazer as obras que Deus colocou de antemão para você fazer, porque Deus te deu vida.
Você vai querer viver a lei de Deus porque Ele te deu vida. De modo contrário, a interpretação está errada. A gente não tem do que se orgulhar. É pela graça. Somente pela graça que nós somos salvos. Então, todo crente que se reúne como povo de Deus para fazer as suas orações, para fazer o seu tempo de adoração na igreja do Senhor Jesus, faz como resposta ao amor de Deus. Não como quem busca alcançar o amor de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é: você saiu da sua casa convicto de que Deus te ama? Ou você veio à igreja hoje em busca de sentido, para se sentir amado? Ou para que Deus olhasse para você e quisesse te amar porque você está aqui hoje? Perceba que isso vai auxiliar você discernir isso, saber se você veio à igreja como quem já é amado por Deus, ou se você veio à igreja para se sentir amado, ou para buscar o amor de Deus. Isso vai auxiliar a sua vida de fé. Porque amanhã você não vai sair em busca do olhar de Deus. Amanhã você vai viver como alguém que já é amado por Deus. Amanhã você já vai viver como um filho de Deus. Amanhã, o seu dia de segunda a sexta, ele se dará com base na lei de Deus. Não como alguém que vai alcançar, como alguém que espera alcançar, mas como alguém que já tem o amor de Deus. O amor de Deus para ser desfrutado, vivido e compartilhado com o outro. Pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder, fique de pé. Eu queria que, nesta nossa oração, você fechasse os seus olhos, se você puder, e pensasse nas coisas que a gente está falando aqui. E se você, de alguma maneira, se considera merecedor de alguma coisa da parte de Deus, eu queria orar para que o Espírito de Deus trouxesse à tona os seus pecados, a quebra da lei, para que você se reconhecesse como um pecador. Porque não existe outra maneira de nós conhecermos a graça, senão nós reconhecermos que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Você tem hoje algum Deus diante de você que não seja o Deus verdadeiro? Diz o Senhor na sua lei: não farás para ti imagem de escultura. Você criou alguma imagem de Deus na sua cabeça, no seu coração? Não adorarás nem darás culto. A maneira de você adorar e servir a Deus, ela hoje é de acordo com a palavra de Deus ou com as suas ideias? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Você tem vivido os seus dias e defraudado alguém? Você tem causado algum tipo de escândalo? Porque se você faz isso, levando o nome de Deus, você tem desonrado o nome de Deus. Lembra-te do dia de sábado. O Senhor Deus estabeleceu o sábado como um sinal daqueles que sempre dariam um tempo para Deus. Você tem dado continuamente um tempo para Deus? Como as Escrituras ensinam?
Honra teu pai e tua mãe. Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Ou você honrou o seu pai e a sua mãe a vida inteira? Em alguma coisa você desonrou o seu pai? Não matarás. O Senhor Jesus disse que foi dito, não matarás. Mas só de você pensar e blasfemar contra o seu próximo, você no seu íntimo já matou. Não adulterarás, foi dito isso. E o Senhor Jesus disse que se você desejar uma mulher ou desejar um homem sexualmente, você já quebrou a lei. Não furtarás. Você de alguma maneira tem cobrado injustamente de alguém? Você deixou de dar o troco que era devido, deixou de pagar os impostos que era devido. Não dirás falso testemunho, da sua boca já saiu alguma mentira. Se você já mentiu, você quebrou a lei. Não cobiçarás. No seu íntimo, você já cobiçou, desejou algo que vai além do que você tem? Se em alguma coisa destas que a lei de Deus revela para a gente, você pecou, você merece a condenação. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O pecado é a quebra da lei. Então, a morte é o que nós merecemos. O que você pode hoje querer de Deus, senão a graça dEle? Senão a misericórdia dEle? Você acha que pedir uma cura, pedir uma bênção material é o que vai resolver o seu problema? O salário para o pecador é a morte, é a ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, deu o seu Filho Jesus para receber a morte por causa dos nossos pecados. Então queira receber Jesus na sua vida, receber Jesus no seu coração. Queira receber a graça. Queira receber o amor de Deus somente pela graça, não porque você tem alguma coisa a oferecer a Deus, mas porque Ele te quis, mesmo você sendo um pobre pecador, porque Ele te amou. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque a Tua lei, ela revela o nosso pecado, mas não apenas revela o nosso pecado e ensina acerca da nossa condição. A Tua palavra mostra o Teu plano redentor, porque a lei ensinou a nossa condição natural, mas a Tua palavra nos ensinou que o Senhor mostrou o Seu amor, porque dentro da nossa condição, diante do Senhor, pela Sua lei, nós merecíamos a morte. Mas agora, tendo o Senhor revelado a morte de Jesus, e a morte não podendo contê-lo, porque Ele era justo, porque Ele não quebrou a Sua lei, o Senhor o ressuscitou. E aqueles que creem no Senhor, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, também recebem a vida de Jesus. Morrem, portanto, para os seus pecados, para viverem a vida de Jesus. Agora, Deus, eu te peço, por favor, enche o nosso coração da Tua lei, para que todos os nossos atos de justiça sejam porque nós primeiro recebemos o Teu amor. Todos os nossos atos de justiça sejam uma resposta de amor ao Seu amor. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.